Agora a gente vai falar sobre a importação de composições. Então a gente já viu como fazer o processo para importação de insumos, agora a gente vai ver como fazer esse processo para importação de composições. Lembrando do fluxo de trabalho. É interessante que você importe primeiro a planilha de insumos para depois importar a planilha de composições, exceto nos casos em que as suas composições todas elas não têm nenhum item próprio dentro, né? Os itens que estão dentro delas são de outras bases oficiais, como Sinap, como OSSE, como CINFRA, como Embasa. Você pode vir aqui em composições e olhar as bases que a gente tem disponível no sistema. Caso você tenha adquirido as bases de composições adicionais, né, você vai ter aqui todas essas bases para utilizar. Então, se uma dessas bases estiver dentro de uma composição própria da planilha que você está importando, você não precisa fazer a importação primeiro dessas composições, porque elas já existem no banco próprio. O que você vai precisar importar? A sua composição própria, ele vai reconhecer o código dentro de uma base oficial e vai trazer para dentro da sua composição. Então a gente vai aqui ver um modelo que você pode utilizar aí durante o teu processo. Aqui também na base de conhecimento você pode vir aqui procurar base de composições, buscando insumos nas bases, editando o preço. Vou verificar aqui, importando uma planilha de composições. É isso aqui que a gente precisa. Agora você vai ter aqui também o arquivo que você pode utilizar para fazer essa análise. Então vou abrir aqui, o arquivo. Observa que ele já está todo configurado para atender aí essa questão das particularidades que o sistema precisa, né, para você conseguir fazer a inserção dos itens. Então vamos lá, tenho aqui código, fonte, tipo, descrição, unidade, coeficiente, preço unitário. Por que aqui ele está zerado? Porque ele já vai reconhecer esse preço lá na base. No meu caso, eu estou usando entre itens próprios, como esse insumo, e itens Sinap, como essas composições auxiliares aqui de mão de obra, tá? Mas eu vou ter casos que eu posso usar, inclusive, de outras bases, como OSSE e tudo mais. Então, no nosso caso aqui, eu preciso já ter cadastrado os insumos. Lembra que a gente fez esse primeiro processo lá? Quando ele encontrar esse código na base, ele já vai trazer para dentro da composição e aí vai ficar certinho lá dentro da tua base. Então esse processo é bem importante. Tá aqui a nossa planilha de modelo. Aqui a gente tem, por exemplo, um item em amarelo, que é a composição auxiliar. É importante também, caso você tenha muitas composições auxiliares próprias, que você primeiro faça a importação, antes da importação do arquivo principal, a importação dos arquivos auxiliares, das composições auxiliares. Eu não tenho, não é o meu caso. As composições auxiliares eu estou usando todas da Sinap, né? Por que eu estou falando isso, pessoal? Aqui também tem uma orientação. Para toda composição auxiliar, ela precisa ser detalhada. Ou seja, ela até pode estar na mesma planilha, mas ela precisa estar aberta como essa composição aqui. Então, nesse caso, a sondagem, que é uma composição auxiliar que está dentro aqui, ela também está aberta aqui fora. Então, para ela ocupar essa posição aqui dentro dessa composição principal, ela precisa estar detalhada aqui em cima, para que o sistema consiga fazer a criação dela da forma correta, tá? Então, esses são pontos interessantes e importantes aí dentro desse processo. Outra informação importante, pessoal, aqui dentro do Excel é bom que ele não esteja com vínculos. Então, se tiver vínculo, apaga os vínculos, copia todas as informações. Você pode fazer o seguinte, vindo aqui, seleciona aqui os itens, com Shift selecionado aqui para ele selecionar tudo de uma vez só, Ctrl C, abre um novo arquivo, tá? Então é importante que você crie um novo arquivo para isso, Ctrl V, só que o que você vai fazer? Botão Ctrl, depois em somente valores, porque aí ele solta todos esses vínculos, ele acaba com todos esses vínculos e aí você vai conseguir fazer a importação correta desses elementos, tá? Então esse é um passo importante aí para você trabalhar durante o teu processo. Outra questão que você pode também se deparar é ter muito cuidado com a questão das fórmulas, tá? É importante que os valores que estejam ali já estejam calculados.
esse processo que a gente fez agora de copiar e colar somente os valores, ele é importante também para esses casos em que você faz ali o uso de um outro arquivo, tá? Então vou pegar aqui arquivo, vou baixar esse arquivo, salvar como. Você pode fazer, caso você queira fazer um teste de importação, faça esse procedimento com essa planilha que a gente disponibiliza. Baixar uma cópia, tá aqui já a minha planilha. Vou agora fazer o processo de importação aqui com vocês. Você vai vir em importar, aqui em composições, pesquisar, depois em importar. Aqui eu vou escolher esse arquivo que eu acabei de baixar. Eu escolho quais são as bases que estão presentes nesse arquivo, número da linha do primeiro item. Então, o que seria o primeiro item aqui nesse nosso caso, tá? Vou abrir aqui novamente. O primeiro item, pessoal, não é o cabeçalho. Você vai usar a partir aqui, ó, do nome da composição, né? Então, tem aqui, ó, essa face, tudo mais, os detalhes da composição. Então, esse é o primeiro item. Qual é o último item? Outra informação. Tá vendo que em cada composição tem uma linha separando? Deixe essa linha também, não esqueça de deixar essa linha aqui separando de composição por composição. Então, maravilha, tenho aqui o primeiro item e aqui, pessoal, eu tenho o último item, por exemplo, tá? Então, o primeiro item é 1 e o último item é 34. Então, o último item sempre é o último insumo ou composição auxiliar que você tenha dentro do seu arquivo, tá? Outro fato importante aqui dentro dessa coluna de tipo é você deixar certinho o nome, a tipologia dessa composição, se ela é uma composição, se ela é uma composição auxiliar e se ela é um insumo. Então, nesse nosso caso, a composição é a composição principal, é o cabeçalho principal ali do item. Composição auxiliar, ela está dentro dessa composição principal. E o insumo também está dentro. Então, como é que eu sei que está dentro ou não de uma determinada composição? Por conta dessa separação de linhas aqui, ó. Então, como está separado por linhas, eu sei que isso aqui tudo é uma composição só, tá? Então, esse é um passo bem importante aí. Então, vindo aqui da 1 até a 34. Aqui eu estou na de insumos, a de composições é aqui. Tá? Da 1 até a melhor. Nosso caso é da 6 até a 34. Prontinho. E aí eu vou colocar essas informações, tá? Coluna de tipo, o modelo é opcional, tem a ver com as questões relacionadas a obras de infraestrutura. Então, se você tiver uma composição do tipo rodoviária, você vai colocar aqui o modelo. Coluna de fonte, né? Coluna de código, coluna de segundo código, se você houver um RP e aí você tem dois códigos para as composições, você pode colocar aqui também. Letra da coluna de descrição, quantidade, unidade, preço unitário desonerado. E aqui os campos relacionados à infraestrutura, se a tua composição for de infraestrutura. Depois disso, a gente vai concluir e o sistema vai fazer a importação dessas composições. Vai dar uma mensagem à tela mostrando, assim como foi lá na de insumos, se teve algum erro, se teve alguma composição não importada. Então, esse é o processo para importação de composições. Lembrando que eu, Eliseu, eu posso também ajudar você nesse sentido, fazendo esse trabalho de ajuste de arquivo. Então, se você tiver um arquivo que é muito longo, que precisa de ajuda para isso, a gente tem um serviço que a gente pode te ajudar nesse sentido. E aí basta você verificar aí no meu perfil o contato, a gente pode conversar e fazer uma cotação para te ajudar nisso. Mas o processo é bem simples, mas se ainda assim você precisar de ajuda e precisar que a gente faça esse serviço para você, eu posso te ajudar nisso, basta você chamar a gente aí pelo perfil e aí a gente pode resolver isso sem problema nenhum. Espero que você tenha entendido o processo e até a próxima.